Presidente. Pronto, Tudo as bem? ordens. Em relação a esse novo plano Mansueto, ou plano Mansueto Light, eu queria saber qual é a ideia de votação, se dá para votar hoje ou amanhã, e há uma reclamação do Ministério da Economia sobre os gastos que isso impõe ao governo federal, dizendo que extrapola muito os gastos que eles estavam prevendo, enfim. Não é verdade. Acho que o governo, inclusive, leu a versão errada pela manhã. Alguns economistas também estavam lendo a versão errada. O problema é que o plano Mansueto, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo do plano Mansueto? Organizar de forma estrutural as contas públicas dos estados que passavam por dificuldade, né? Hoje nós vivemos uma nova realidade. Todos os estados, deixa eu só desligar aqui o som. Todos os estados estão passando por dificuldades. Então o plano Mansueto, ele tinha um objetivo e que ia acabar sendo distorcido na votação do projeto, porque como só os estados com dificuldades, Rio Grande do Sul, Minas, Rio, Goiás, né, e mais alguns, Rio Grande do Norte, uns 6, 7 estados, teriam interesse direto no plano Mansueto, todos os estados que vinham em condição de normalidade, né, não poderiam aderir às regras propostas. O que estava acontecendo? Começou a pressão de vários deputados de vários estados, incluindo emendas, para resolver o problema de todos esses outros estados que não estavam diretamente interessados no plano Mansueto. Então, propostas de financiamento de previdência por longo prazo, né, propostas de gastos de longo prazo. Então, qual foi a nossa conclusão? E desde a semana passada eu estou dizendo isso para vocês. Nós temos que resolver os problemas de curto prazo. O plano Mansueto, infelizmente, nesse momento, ele é um projeto correto, vai precisar ser enfrentado agora mais ainda, num segundo momento, a partir do segundo semestre, mas nesse momento todos os estados vivem a mesma angústia, a necessidade de recomposição de receitas para o enfrentamento à crise. Então, a nossa proposta, ela vai muito próxima do que muitos quadros, né, muitos técnicos defendem, né? Não tem nada das projeções encaminhadas pela equipe econômica que estão projetadas no projeto que inicialmente foi divulgado como uma tentativa de acordo por parte dos governadores. E nós apresentamos, através do Pedro Paulo, uma outra proposta que trata da recomposição do ICMS, que trata da abertura de espaço para que os estados possam ir atrás de empréstimos, de financiamentos limitados a 8% da receita corrente líquida. Isso vai dar aproximadamente 50 bilhões de reais. Em momentos de outros governos, esse espaço que o Tesouro abriu era na ordem de 65, 70 bilhões de reais. Então nós estamos abaixo desse espaço, estamos garantindo o ICMS dos estados por 3 meses, garantindo o repasse dos 25% que cabe a cada um dos municípios. Estamos proibindo aumentos salariais, por óbvio, esse ano. Acho que isso é uma coisa importante. Estamos também resolvendo a questão do ISS, também a manutenção da arrecadação do ISS por 3 meses, que deve dar algo em torno de 4, 5 bilhões de reais, segundo a conta que me foi passada. Então não tem nada exorbitante, né? O parlamento ouviu a todos, ouviu o governo, ouviu aos governadores, ouviu a muitos economistas, né? E tenho certeza que o texto que está sendo votado é um texto muito razoável, que eu tenho certeza que dentro, né, da cabeça de muitos técnicos do próprio governo, né, é um texto muito bom, né, muito melhor do que a gente comprometer o futuro com uma votação incerta do plano Mansueto, que seria necessária, que iria a voto, mas muitas emendas de vários estados com visões diferentes seria aprovada. Essa tem um limite que vai na linha do que o próprio governo propôs em relação à FPE na semana passada, na semana retrasada. Quer dizer, não é justo que o governo resolva pela regra do FPE e esqueça que a arrecadação de ICMS para outros estados é muito mais importante, né? E nós não podemos esquecer que, no caso do ISS, os municípios que têm uma arrecadação maior de ISS, não de FPM, que já foi resolvido, são os municípios que concentram o maior volume de UTIs.
então são os que vão ter o maior volume de pressão nas próximas semanas em relação ao coronavírus. Então também resolver a garantia da arrecadação do ISS, e que é um valor pequeno em relação ao todo, também nos foi demandado por alguns prefeitos, e nós entendemos que era melhor resolver tudo nesse texto. Então não há nenhum tipo de discrepância, as contas da equipe econômica, elas do meu ponto de vista, elas não batem, né? Alguns economistas amigos escreveram até um artigo agora, eu liguei a eles, liguei para o Marcos Lisboa, dizendo a ele que o texto que ele tinha lido era um texto, não era o texto que ia a voto, né? Que a nossa preocupação é sempre a garantia do equilíbrio fiscal, mas nesse momento, como é que nós não vamos garantir a arrecadação de ICMS pelo valor nominal do ano passado? Os estados estão perdendo já esse início de mês, a projeção é uma perda de arrecadação de ICMS da ordem de 25% a 35%, na média está dando 30% a 32%, então a gente precisa compensar isso, e o único ente que pode emitir dívida é o governo federal, né? Ninguém está fazendo isso olhando o nosso pensamento do passado, ou o que a gente vai fazer no futuro, mas nesse momento não há outro instrumento que não seja garantir as condições para que estados e municípios possam continuar trabalhando e enfrentando a crise junto com o governo federal. Hoje, presidente, e qual é o impacto global? Já tem um cálculo? O impacto global vai dar isso, vai dar de orçamento 35 bi, mais a suspensão da dívida que a maioria dos estados já tem liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que o impacto fiscal, orçamentário, está nessa ordem, e tem um volume de empréstimo que vai ser na ordem de 50 bilhões, mas é empréstimo, né? Não há impacto fiscal no curto prazo, é um empréstimo que os governadores terão que pagar ao longo dos próximos anos. Então, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do orçamento, de colocar dinheiro agora, certamente vai mais ou menos nessa linha de 35 bilhões de reais. Vota hoje? Vota hoje. E a MP, a oposição está dizendo que vai obstruir a MP verde e amarelo, que não tem... Não, nós estamos negociando, não, acho que não há necessidade da obstrução. O importante é dialogar, porque nesse momento, acho que a gente tem que construir os textos possíveis, e acho que dá para construir um texto possível na 905, porque amanhã pode ter um texto de interesse dos partidos de esquerda, e aí os partidos da maioria vão se sentir no direito também de dizer que então também não votam. Então essa questão de vota ou não vota, nesse momento não é o melhor caminho, é tentar construir um texto que possa atender a todos, e no limite sempre também a gente possa ir a voto, né? E algumas vezes é importante também, porque as visões são diferentes, mas certamente o objetivo de todos é atender melhor a sociedade. MP verde e amarelo? Estamos tentando, o relator está conversando, alguns líderes estão conversando entre si para ver se é possível votar hoje ou não. Presidente, boa tarde. Em relação ao projeto do Senado de ampliar o auxílio, né, o senhor falou que vai votar o requerimento de urgência. Hoje. E consegue votar o mérito também? E se sim, se vai ter alguma alteração no Nós vamos votar o mérito entre hoje e amanhã dessa matéria e só um minutinho. E do microcrédito. Amanhã nós precisamos votar essas duas matérias que vieram do Senado, elas têm urgência também. Já falei com os senadores Espiridião a mim, estamos analisando o texto. O texto é muito amplo, não é o ideal que a gente possa manter o texto do Senado, mas se a gente fizer mudanças, o texto volta para o Senado e o Senado retifica a nossa posição ou ratifica. Importante que a gente vote. Algumas matérias a gente votou, o Senado também já devolveu para a Câmara, isso não é problema. O que a gente não pode é deixar de votar as matérias que o Senado encaminha à Câmara dos Deputados. Obrigada. Presidente, em relação à PEC do orçamento de guerra, ela está um pouco travada lá no Senado, eles estão tentando ver as mudanças que podem fazer. O senhor deu uma celeridade à análise dessa proposta, porque julgava importante, mas queria saber se não houve um diálogo com os senadores na semana passada para que eles estejam nesse impasse para votar logo a PEC. Não, nós levamos o mesmo tempo que o Senado vai levar para votar a PEC.
Um tempo de uma semana não é um tempo longo, é um tempo mínimo necessário para discutir uma emenda constitucional. Eu acho que não tá lento, eu acho que está no prazo adequado. É óbvio que o Senado tem que discutir uma emenda constitucional que tem pontos importantes, mas pontos que modificam, por exemplo, a estrutura do Banco Central, né, a possibilidade do Banco Central comprar títulos no mercado. Então é óbvio que precisa de uma análise mínima de uma semana, menos que isso seria exigir demais do Senado Federal. Acho que é o normal, é o correto. Eu acho que eles estão num prazo mais do que rápido para votar essa matéria. Em relação à sua declaração de ontem, o senhor disse que as pautas da crise do coronavírus eram um ponto de convergência com o governo. Hoje, o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, disse que era presunção do senhor falar pela Câmara. O senhor entende que essa avaliação do senhor, que esse é o único ponto de convergência, é algo que o senhor está bem alinhado com os demais líderes e que o senhor não está sendo presunçoso? Não vou nem responder, né? O presidente Jair Bolsonaro tem recebido alguns presidentes de partidos de centro, uma tentativa de melhorar a articulação política um pouco conflitante, né, desses últimos meses. Queria saber a avaliação do senhor, se acha que é possível melhorar o diálogo com o governo no enfrentamento da pandemia. Se é possível melhorar o diálogo do governo com o parlamento. Na verdade mas aí só o governo pode te responder. O parlamento tem feito a sua parte independente de diálogo. O importante é votar as matérias. Agora, conversar é sempre positivo, né? Um ambiente de menos ódio, mais paz, sempre ajuda na sinalização que todos dão à sociedade nesse momento de crise. Mas como o senhor avalia justamente esse movimento do presidente em chamar os presidentes de partidos de centro nessa situação específica do meio da pandemia? É muito positivo. Muito positivo. Ele deve estar vendo que através do diálogo se constrói muita coisa no parlamento, na sociedade, né? Eu acho que o Mandetta é um exemplo disso. Com diálogo ele tem conseguido falar com muitos brasileiros todos os dias. Presidente, boa tarde. O novo texto alternativo ao Plano Mansueto, ele vai exigir algum tipo de contrapartida, assim, de estados? Contrapartidas? Isso. Não, esse é um texto para resolver o curto prazo. O texto Mansueto tratava de contrapartidas por financiamentos de longo prazo. Nós não estamos tratando mais disso. Nós estamos tratando que todos os estados têm o mesmo problema. Todos os estados vão perder 35% da sua arrecadação de ICMS, por exemplo. Todos eles precisam de condições para enfrentar essa primeira fase. E é isso que nós estamos garantindo. O Plano Mansueto tinha uma outra estrutura. É uma estrutura que focava nos estados com dificuldade fiscal, com dificuldade de pagar salários, com dificuldade de investimentos. Então nós não estamos tratando mais disso. Nós estamos tratando assim, como é que no curto prazo nós temos condições de resolver, dar condições para que estados e municípios possam, junto com o governo federal, continuar enfrentando a crise. Tem estado, se nós não fizermos nada, em 40 dias não tem mais condição de pagar salários. Imagina na área de saúde um estado perder as condições de pagar salários. Então, o nosso foco agora é outro, né? A compensação, a única trava que nós estamos colocando é que, óbvio, nenhum estado pode dar aumento salarial esse ano, porque senão fica uma coisa incoerente. Todo mundo com dificuldade, alguém pode ser pressionado por alguma categoria para dar aumento. Então, essa vedação está sendo dada. O resto nós estamos fazendo como em todos os anos fizeram. Como eu disse aqui, governos passados, o Tesouro abriu de espaço para empréstimos, 70, 75 bi. Nós estamos limitando a 50, 53 bi, mais ou menos. Estamos limitando a 3 meses a questão do ICMS. O governo não pode imaginar que, resolvendo a compensação do FPE, né, o assunto estava resolvido, né? A arrecadação de ICMS vai a 350 bilhões por ano de todos os estados. É o maior imposto arrecadado por estados no Brasil. Então é óbvio que uma solução para o ICMS precisava ter sido construída, melhor que tivesse sido construída junto com o FPE e a FPM. Infelizmente não foi. E olha que quando nós discutimos a cessão onerosa, nós acabamos dividindo a regra, uma regra pelo FPE e FPM e outra regra pela Lei Candir, que é exatamente uma distribuição de quem tem mais arrecadação no ICMS e de quem tem menos arrecadação de ICMS.
E outra coisa, o senhor tinha comentado, enfim, que o governo estava com uma versão antiga do texto, né? Por isso que estava reclamando da bomba fiscal. De manhã sim, porque o texto ficou pronto meio-dia. É isso que eu ia perguntar. Então, eles chegou a ter um consenso? Olha, eu tenho certeza que muitos dentro do governo sabem que essa proposta é a melhor. Todos que acompanham o parlamento sabem que a votação do texto Mansueto hoje seria de alto risco e muitas emendas seriam aprovadas contaminando e prejudicando, né, o futuro dos estados brasileiros. Essa é uma votação que, mais uma vez, limita e unifica o parlamento. Você vai ver na hora da votação que eu acredito que todos os partidos vão orientar favoravelmente a matéria. Ontem o senador presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma pequena reclamação dizendo que a Câmara deveria ter um pouquinho mais de sensibilidade às propostas do Senado, dar essa agilidade. Essa é uma pergunta. A segunda, dada a urgência desse plano Mansueto, há uma participação da negociação do Senado nesse processo que talvez seja votado hoje? Eu acredito que os governadores devem estar conversando com os senadores. O Senado é a casa da federação. Em relação à crítica do presidente do Senado, a gente recebe com muita atenção e amanhã nós já votamos algumas matérias que o Senado devolveu à Câmara. Nós devemos votar essas duas principais matérias até amanhã, né? E vamos organizar a partir da próxima semana um calendário onde toda semana a gente possa também votar as matérias que são de origem de senadores, que têm a mesma importância que as matérias de origem dos deputados. Vai ser feito na semana que vem? Não, amanhã a gente já vota, mas nós vamos organizar. Não, eles vão votando as matérias e a gente vai pautando. Eu acho que a matéria relatada pelo mim e pela senadora Cátia Abreu são dois temas muito importantes. Elas vieram com um impacto grande, né? Mas nós temos que enfrentar ou ratificar a posição do governo ou do Senado ou fazer alguma mudança e devolver. O importante é que a gente cumpra o nosso papel e vote, como o Senado tem feito, votado as nossas matérias, mandando para sanção algumas, mudando outras e devolvendo à Câmara de Deputados. Só uma dúvida. Se o plano Mansueto ficou mais para frente, essa é uma nova proposta, qual é o nome dessa nova proposta? Plano emergencial, eu não sou bom disso, não. Posso ligar para um publicitário aqui e perguntar para... Presidente, eu queria saber, voltando a 905, que tem discordâncias e vocês estão tentando construir um consenso. O senhor poderia dar mais detalhes se as discordâncias são mais pontuais, em quais pontos? É mais um debate ideológico em cima das leis trabalhistas, né? Agora, eu sempre fui contra fazer mudanças de lei trabalhista por medida provisória. A medida 905 não foi editada durante a calamidade. Mas tem muita medida provisória editada por medida provisória que trata de lei trabalhista, que muitos estão a favor com algumas mudanças. Então eu acho que se tiver um pouco de compreensão de todos os líderes, né, eu acho que o relator consegue avançar e nos dar a condição de votá-la hoje ou pelo menos amanhã. Ela corre risco de caducar, presidente? Acho que tem que ter, o nosso compromisso é tentar construir acordos. É importante que a gente construa acordo na 905, ela é muito importante. É importante que ela vá à voto. Na minha opinião, mesmo que uma parte importante fique fora e que seja reintroduzida em outra medida provisória, é importante que a gente aprove temas que estão dentro da medida provisória, que já estavam dentro, que foram incluídas pelo relator, que têm um peso importante e deveriam ir a voto. Acabou? Obrigado. A maioria